Quando se fala da vocação laical, nós imediatamente pensamos já em todas as pastorais, todos os serviços. De certa forma, a maior parte da igreja, dos seus serviços, dos ministérios, está conformada pelo ministério laical. E a palavra leigo, que nem sempre é muito bem interpretada, né? Quando às vezes se fala leigo, especialmente fora do ambiente, né, eclesial, pensa-se numa pessoa que é iletrada ou que não sabe sobre determinado assunto. E possivelmente nós já, inclusive, né, utilizamos em algum momento, eu sou leigo neste assunto, né, para dizer, bom, eu não sei nada sobre isto, né, não tenho conhecimento sobre isto. Mas esta maneira de ver a palavra, né, leigo, e de certa forma nos dá um pouco o sentido negativo, né, como algo inferior, como alguém que não tem nada a contribuir, pode indiretamente, inclusive, entrar dentro da mentalidade da igreja, da sua missão. A palavra leigo, propriamente na Sagrada Escritura, não está presente. O que nós encontramos, né, a palavra laos, né, que na origem grega, que significa povo. E é daí depois que vem, né, toda a pertença à igreja. O que isso significa? Na igreja primitiva havia uma distinção entre aqueles que não eram povo, portanto não pertenciam ao cristianismo, não eram batizados, e aqueles que eram povo, laos em grego, para dizer, estes pertencem ao povo de Deus, estes pertencem ao povo, o novo povo de Israel. E é aqui que nós encontramos a raiz da vocação laical. Ela está justamente na pertença a este povo de Deus, que inclusive no Concílio Vaticano II, celebrado de 1962 a 65, num documento sobre a igreja, chamado Lumen Gentium, o que a igreja faz é colocar como primeiro, não o Papa, os bispos, os presbíteros, mas o povo de Deus. Todos nós, pelo batismo, somos povo de Deus. As diversas vocações, elas estão dentro dessa dimensão que é sermos um povo que pertence a Deus. E como viver esta vocação laical? Como poder fazer com que esta vocação, de fato, ela esteja enraizada em nossas vidas, especialmente, né, vocês aqui dos santuários, que também nos assistem, todos os que, de uma forma ou outra, prestam um serviço na igreja ou se sentem, né, imbuídos de um dom para servir a igreja. Maria torna-se um exemplo dessa dimensão do serviço, dessa dimensão da entrega. A primeira leitura nos fala dos discípulos de 3 grupos que se reúnem no cenáculo para, depois da ascensão, esperar a vinda do Espírito. O primeiro grupo são os apóstolos, nomeados cada um, com exceção de Judas Iscariotes, que já não estava. Depois um outro grupo que eram os familiares mais próximos de Jesus, que eram também uma comunidade discipular. Depois nomeiam-se mulheres que também estavam presentes, né, naquele lugar, reunidos naquela sala. E entre todos estes está a presença de Maria. É a última vez que no Novo Testamento fala-se explicitamente da presença de Maria, à espera de Pentecostes. É interessante que desses 3 grupos nomeiam-se os apóstolos, portanto aqueles que são os pilares, né, as pedras, né, que constituíram a igreja primitiva,
e unicamente Maria entre todos aqueles outros, para dizer que Maria tem uma importância dentro da comunidade cristã. É ela a primeira motivadora para que aquela igreja pudesse permanecer unida, mesmo com as diferenças já existentes naquela etapa inicial. E um detalhe, Maria já havia experimentado a presença do Espírito. Podemos dizer que o primeiro Pentecostes aconteceu lá em Lucas, quando o anjo anuncia a Maria e diz que o Espírito Santo virá sobre ti. Ali Maria fez o seu primeiro Pentecostes. Ali ela fez a primeira experiência do Espírito Santo. Ali, na intimidade com Deus, ela pôde dar o seu sim. E ela estava sozinha. E sozinha assumiu, em nome de toda a humanidade, a acolhida, através do seu sim, do seu fiat, a experiência de acolher o Filho de Deus no seu seio e através do seu seio em meio à humanidade. Em Pentecostes, há uma outra experiência do Espírito que vem sobre os discípulos. E ali também está Maria. De certa forma, era ela quem já havia experimentado e pode dizer aos discípulos, pode preparar os discípulos para esta experiência do Espírito Santo. Ela faz parte daquela comunidade e, de certa forma, os discípulos ali fechados naquela sala, ajuda com que eles possam fazer, através daquela espera do Espírito Santo, uma profunda experiência de Deus, para depois sair e anunciar o Evangelho a todos os povos. Maria ali naquele momento não está mais sozinha, está acompanhada. Acompanha a igreja nascente, acompanha os discípulos para que eles mesmos façam pessoalmente a experiência de receber o Espírito e através deste Espírito possa infundir nestes discípulos a caminhada de ser no mundo essa presença anunciadora do Evangelho. Vejam que há uma dimensão individual, personalizada, lá na Anunciação, mas há uma experiência comunitária da fé, em que Maria se faz presente, uma experiência eclesial. Essas duas dimensões, elas não podem estar separadas de nossas vidas. A vida de fé, a vida cristã, ela não pode ser apenas lá em casa, do meu jeito, do jeito que eu acho que Deus é, do jeito que eu acho que é a fé cristã. Embora ela seja importante, e em casa, lá no ambiente onde eu estou, essa experiência nos faz crescer em santidade, nos faz crescer na experiência de Deus. Mas ela se complementa através da igreja. Quem diz que, eu não preciso ir na igreja, porque na igreja não tenho nada a acrescentar na minha vida, eu já rezo em casa e é suficiente. Não é suficiente. A fé cristã, ela nasce comunitária. Jesus, um dos primeiros atos quando começa a anunciar o reino de Deus, é justamente chamar para junto de si uma comunidade de discípulos para que possam percorrer mais de perto com Ele e aprender dele a experiência de anunciar um reino de Deus. E é isso que Maria também nos ensina. Não é porque ela é a mãe do Senhor que ela se isola no seu mundo. Tanto que logo após a anunciação, o que ela faz é colocar-se a caminho. E o Evangelho que nós ouvimos hoje, que é da perda de Jesus no templo, o que nós encontramos é uma Maria que participa da vida do seu povo.
participa dos costumes, o Evangelho diz, né? Conforme o costume, todos os anos ia ao templo. Maria participa a cada dia, a cada momento, dos costumes da vida do seu povo. Não se isola do mundo, mas através da própria experiência de fé herdada pelo povo de Israel, ela é capaz de ir aos poucos, compreendendo o que foi aquele sim primeiro, compreendendo a dimensão, o alcance daquele sim que ela deu. E o Evangelho nos dá um detalhe muito importante. Mesmo quando Maria não compreendia bem as coisas, ela guardava no coração. Nós guardamos no coração aquilo que para nós é importante. Guardamos no coração o que nós consideramos tesouro. E Maria guardou no coração as experiências profundas de fé que teve, inclusive aquelas que ela não compreendia bem. Porque quando nós guardamos no coração, que significa recordar, né? Recordar é voltar ao coração, né? Fazer memória daquilo que foi vivenciado. Maria, por mais que em determinados momentos sabia que não conseguia compreender a dimensão da realidade, da situação em que vivia, ela guardava para que, meditando no coração, voltando uma e outra vez, pudesse cada vez mais compreender o que Deus estava dizendo através daquele acontecimento, o que Deus estava querendo lhe dizer através daqueles gestos. No caso do Evangelho, de Jesus ter se perdido no templo, isto é algo que nós, né, também temos que aprender. Especialmente hoje, meditando a vocação laical, disse, né, que os leigos são chamados a ser sal e luz do mundo. O sal é aquele elemento essencial do dia a dia. Não pode ser nem de mais e nem de menos. Se de mais, a comida torna-se impossível, né, de ser digerida, e se é de menos, sabemos que a comida está insossa, na medida certa. O que isso quer dizer? Que nem sempre, na nossa missão de leigos, ou na missão dos leigos, temos que aparecer, temos que dizer, olha, eu estou aqui, eu sou cristão, né, eu estou aqui para anunciar Jesus. Às vezes, é justamente nesta quase invisibilidade, mas que dá o sabor, no ponto certo, é que nós nos tornamos presença do Evangelho no mundo. Isso se realiza onde? Lá em casa, lá no trabalho, onde quer que estejamos. São as nossas atitudes que nos dizem, ou que nos diz, o que é a nossa fé, o que nós professamos, ou como nós vivenciamos a nossa fé. Esta é a dimensão de ser sal. Espalhados no mundo, sermos capazes de que, mesmo que os outros não notem aquilo que nós estamos dizendo, ou queremos dizer, né, através da luz do Evangelho que nos ilumina, possam perceber que nós temos algo diferente, que o nosso jeito, o nosso modo de se relacionar, de tratar as pessoas, os demais, o nosso olhar compassivo é algo que nos leva a questionar, ou leva as outras pessoas a questionar o que move essa pessoa, quais são as suas motivações, quais são os seus valores. E aí, quando se investiga, ou quando se busca, encontrarão ali o Evangelho. E ser luz. Ser luz trata-se de justamente iluminar, né? Precisamos da luz aqui para iluminar. A luz é para ser vista. Há momentos em que nós precisamos, e há muitos momentos em que nós precisamos explicitar, dizer com todas as palavras o que é o Evangelho, o que é a nossa fé, o que é aquilo que nós vivenciamos.
E isto se dá também de diversas formas. Nas pastorais, por exemplo, na catequese, na liturgia, mas não apenas dentro das pastorais ad intra, para dentro da igreja, também nas pastorais que nós podemos chamar de fronteiras, aquelas em que nós encontramos com pessoas que talvez sequer venham na igreja, mas que nós podemos anunciar através dos nossos gestos e especialmente das nossas palavras o Evangelho que também nós buscamos vivenciar e testemunhar com as nossas vidas. Ser sal e ser luz. Maria também foi isso. Ela pôde proclamar, por exemplo, com um cântico, junto a Isabel, as maravilhas do Senhor, mas em outros momentos o seu silêncio, a sua presença, foi suficiente para que os outros, especialmente os discípulos, pudessem ver nela aquela mãe que nos acompanha sempre. Aquela mãe que, com o seu testemunho, com a sua entrega, também nos ajuda a sermos no mundo sal e luz. Pois peçamos, então, neste dia, neste primeiro dia do Tríduo, por todas as vocações laicais. São muitas, há muitas e muitas pastorais, há muitos movimentos, associações, há muitas formas de expressar a nossa fé, de sermos igreja. E todas elas, à medida que estão em consonância com o Evangelho, são válidas. Todas elas demonstram, apontam para uma dimensão diferente do Evangelho. Seja aquela do anúncio, seja aquela do serviço, seja a celebrativa, ou aquela que nos faz, enquanto povo de Deus, na comunhão de santos e santas, de filhos e filhas, chamados a testemunhar no mundo a alegria do Evangelho, e assim como Maria, a testemunhar especialmente a presença do Espírito que através de nós também irradia a sua presença no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.